Sobrevive ao Brasil, do canal Sobrevive ao Brasil. A Lei Felca começou a valer hoje, início da censura na internet. Oi, eu sou o Sobrevivente e você tá sabendo da Lei Felca? A Lei Felca é o nome popular da Lei Federal número 15.211 de 2025. Ela também ficou conhecida como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que muita gente chama de ECA Digital. Essa lei ela foi criada para proteger crianças e adolescentes na internet, principalmente para quem tem até 16 anos. A ideia principal da lei é evitar a chamada adultização precoce, que é o que acontece quando uma criança começa a ser exposta a comportamentos, roupas ou conteúdos que pertencem ao mundo adulto antes do tempo. Ou seja, é todo conteúdo que faz indiretamente ou diretamente a criança perder a infância. Essa lei começou a ganhar força depois de denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanin, e sim, esse é o nome do Felca. Ele gravou o vídeo Adultização denunciando casos em que menores eram expostos a isso, o que acabou levando à prisão do Ítalo Santos, a entrada do Felca na Rede Globo, algo que foi muito criticado, e o medo dessa lei ser utilizada para acabar com a privacidade, inclusive de adultos, na internet. É justamente o que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo aqui. E se você comentar um oi sobrevivente, eu prometo que eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Sobrevivente, eu ainda não estou entendendo o que essa lei Felca faz na prática, né? Todo mundo fala de censura, fala em proteger as crianças, mas assim, eu até agora não entendi o problema dessa lei. É o seguinte, a Lei Felca ela cria regras que plataformas, redes sociais, jogos, aplicativos e outros serviços digitais precisam seguir. E sim, toda plataforma ou site vai precisar seguir a Lei Felca a partir de hoje, dia 17 de março de 2026. E essas regras são: se deve ter uma verificação real de idade, ou seja, sem mais aquele botãozinho de sim, eu tenho mais de 18. Outra regra é que contas de menores precisam estar ligadas a um responsável com controle parental obrigatório. A lei também exige que conteúdos considerados nocivos para menores sejam removidos rapidamente. Além disso, são criadas também restrições em jogos. Um exemplo são as chamadas loot boxes, que são caixinhas surpresa dentro dos jogos em que a pessoa paga para receber itens aleatórios. Para menores, esse sistema passa a ter limitações. As empresas também precisam produzir relatórios de transparência e guardar provas caso aconteçam abusos dentro das plataformas. Se alguma empresa não cumprir essas regras, as multas podem ser muito altas e quem fiscaliza isso é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No site da Câmara dos Deputados tem uma página bem feitinha. Agora imagina, GTA 6. Como é que vai fazer? Tipo, mas aí no caso, o Arthur da Rockstar ter saído do Brasil, como é que funciona? Vão parar de trazer os jogos em mídia física? Vai parar de trazer jogos em mídia física ou vai trazer só digital? Basicamente o Felca acabou com o GTA 6 da galerada aí. Só digital. Então. Digital, basicamente, no PlayStation 5 eu não sei. Talvez digital tenha. Talvez nem o digital tenha mais, mano. Mano, se nem o digital ter mais, eu acho que na Steam vai continuar tendo. Eu acho que na Steam em si vai continuar tendo. Agora no Play 5 eu não sei. Um lugar que era pra ter. Eu acho que, tipo, vai ter que mudar a localidade do país no PlayStation, tipo, a loja do jogo no PlayStation. A galera vai ter que começar a colocar, sei lá, de Portugal, do Japão, pra poder ter acesso ao GTA, porque senão não vai ter como ter acesso, não. Explicando como funciona a lei. A gente vê que essa página aqui de apresentação é praticamente uma propaganda da Lei Felca. Tá aqui, ECA Digital, mais proteção para crianças e adolescentes. Aí fala das principais mudanças, é a solicitação de verificação de idade e regras de acesso, supervisão parental reforçada, prevenção e proteção, combate a conteúdos perigosos, proibições e regras de exploração comercial, no caso das loot boxes, né? E aqui fala da fiscalização, que ela vai ser fiscalizada 6 meses após a sanção, ou seja, agora em março de 2026.
acessíveis, fala também sobre transparência e explica que, para eles, regulamentação não é censura. Diz aqui o seguinte: o ECA Digital estabelece mecanismos de proteção de crianças e adolescentes sem restringir a liberdade de expressão. A lei deixa claro que não se trata de censura, porque proíbe o monitoramento massivo, define critérios transparentes para remoção de conteúdos, limita quem pode solicitar a retirada de publicações. E aqui eles indicam outro link para entender mais sobre o ECA Digital. Mas você percebe como tudo isso parece uma propaganda muito forte do governo para a gente ver essa lei de forma positiva? Sobrevivente, assim, olhando dessa forma, cara, me parece uma lei boa, pô. A gente tem que proteger as crianças, né? Quem é que vai ser contra proteger as crianças? É o nosso dever, cara. A gente, né, tem muito conteúdo ruim na internet e eu acho que isso é bom pra ela, sobrevivente. Sinceramente, eu não entendi, não, por que essa lei aí tá sendo tão problemática. E eu concordo com você, tá? Olhando de forma descompromissada, parece uma lei bem positiva mesmo. Bem bacana. A gente quer proteger as crianças e, como sociedade, a gente deve fazer isso. Só que também apareceram várias críticas sobre como a lei funciona na prática. Não apenas a ideia que se tem da lei, né? A ideia é bonita de proteger as crianças e tal, mas a treta tá sendo como a lei funciona na prática. Uma dessas críticas, por exemplo, é que muitas coisas que a lei quer combater já eram proibidas antes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora ele não fosse um estatuto digital, dava para se entender muita coisa do mundo offline e trazer para o mundo online. O problema nunca foi a falta de uma lei para isso, mas a falta de fiscalização. Pelo menos essa é a visão de quem critica exatamente esse ponto sobre a Lei Felca. E a gente tem que assumir aqui que realmente a fiscalização, pelo menos na internet, dessa lei era terrível. É só a gente lembrar de todo aquele caso com o Ítalo Santos, lembrar que todo esse caso era a céu aberto, não era um grupo oculto do Telegram, não era um servidor secreto na Rússia, não era um site totalmente criptografado para assinantes anônimos. Na verdade, tudo isso era no TikTok, no Instagram e em outras redes sociais para todo mundo ver, infelizmente, pessoas em uma idade que ainda não podem votar em situações deploráveis para essa idade. Ou seja, mostrar conteúdo prejudicial para crianças ou até mesmo envolver crianças nesse tipo de conteúdo já era crime. Então, para muitas pessoas, toda essa criação da Lei Felca seria apenas uma propaganda política do governo para falar: olha só como a gente se importa com os pequenos, olha só como a gente está fazendo alguma coisa em relação à adultização. Outro ponto que está sendo discutido é o impacto nas plataformas digitais. As redes sociais, aplicativos e jogos, nesse exato momento, precisam criar sistemas mais fortes para verificar a idade dos usuários. É claro que eles tiveram 6 meses para fazer isso, desde a sanção do Lula até a lei entrar em vigor, agora oficialmente no dia 17. Agora, não vai bastar só clicar dizendo que tem mais de 18 anos. E isso para mim faz muito sentido, eu concordo com isso, tá? Qualquer criança clica em sim, eu tenho mais de 18 anos, facilmente em qualquer site. E se você reconheceu esse botão, eu acho que você deveria parar um pouco, cara. Você sabe do que eu tô falando. A pergunta que fica, na verdade, é o seguinte: como diabos isso vai ser feito? Como essa verificação de idade vai ser feita? Como a gente vai comprovar a nossa idade para acessar qualquer serviço digital agora? Em alguns casos, por exemplo, pode ser necessário a gente enviar documentos ou outras informações. Então imagina, você quer simplesmente acessar um site, você colocaria o seu CPF lá? Você enviaria uma selfie sua? Nesse ponto, tem como esses sistemas de verificação de idade garantirem a privacidade das pessoas? Tem como a nossa privacidade não ser afetada quando a gente comprovar a nossa idade para acessar algum serviço digital? É essa a pergunta que deve ser feita. Porque na página aqui aparece tudo bonitinho. Mas será se na prática vai ser tudo bonitinho também? Ou será que o governo agora ou as empresas vão saber tudo que eu acesso porque eu vou ter que ficar enviando uma selfie minha para cada site? Bom, resumindo, mas ficou mais fácil pro governo espionar a gente. Qualquer site que for entrar agora, site tipo assim, que exige uma verificação se você é maior de idade, suponhamos que você tenha que tirar uma foto ou colocar o CPF. Imagina, colocar o CPF pra baixar um jogo, tipo, pra entrar num servidor de um jogo. Daí não dá não, cara. Será que vai ser assim agora? Né? Não que isso vá acontecer exatamente, resta a gente esperar para ver como vai ser aplicado na prática, mas essas perguntas precisariam ser respondidas pelo próprio governo com antecedência. O que a gente vê é todo um linguajar bonitinho tentando convencer a gente de que essa lei é uma maravilha. E detalhe, eu nem estou falando que não é. Estou fazendo questionamentos que você, como população, deve fazer também. Outra coisa importante é a gente lembrar que não é nada incomum empresas e o próprio governo vazar dados sensíveis de usuários.
teve um mega vazamento do Serasa de 223 milhões de CPFs em janeiro de 2021. Teve um mega vazamento global de 16 bilhões de usuários e senhas. O Brasil foi um dos países mais atingidos, com milhões de domínios.br e 3,5 bilhões de registros em português. Teve também o vazamento do Ministério da Saúde na época da pandemia. Foram expostos dados de 16 milhões de brasileiros, dados como CPF, endereço, telefone, doenças pré-existentes como diabetes, HIV, câncer, dentre outras. Se sem a gente precisar se identificar em todo o site que a gente acessa, ou todo o serviço digital que a gente acessa, se sem a gente fazer isso já rolavam tantos vazamentos assim, dá pra confiar que nada de errado vai acontecer daqui pra frente? É uma dúvida genuína. Um ponto que chama muita atenção também é em relação à política. Alguns estão com medo da Lei Felca ser usada de forma a perseguir quem critica o governo, porque já faz um tempo que Agora vai ficar mais fácil pra esse senhorzinho aqui, que todo mundo conhece o nome, observar o que as pessoas fazem. Tipo, se você for entrar num jogo e precisa comprovar que você tenha mais de 18 anos, você imagina você ter que colocar, sei lá, o CPF, identidade sua, qualquer coisa do gênero. Além dos caras, fica mais fácil pros caras como é que se diz? Te espionar. Imagina se é vazado. Se por algum descuido o site vazar o seu CPF ou a sua identidade. Aí vocês vão ver o baque. Vocês vão ver. Lula bate na beleza tecla que vai de ser. regular as redes sociais. Ele falou isso diversas vezes em diversos países, não só aqui no Brasil, não só aqui para brasileiros. O medo é que a Lei Felca esteja sendo uma espécie de cavalo de Troia. Olha só como a gente se importa com as crianças. Sendo que, na verdade, isso poderia estar sendo feito para censurar quem não concorda com o governo. A lei acaba tendo termos muito subjetivos também, como a adultização precoce, conteúdos impróprios, conteúdos inadequados, e alguns editoriais chamaram a lei de PL da Mordaça ou coleira digital. A ANPD, a Autoridade de Dados, ganha poder com essa lei para suspender redes sociais inteiras. Assim como Alexandre de Moraes fez com o Twitter uma vez, a ANPD agora pode fazer com qualquer rede social. Olha que nome bonito, coleira digital. Nossa senhora. Agora o negócio vai ficar preto mesmo. A situação Que não nossa vai siga ficar essas sombrio. regras. E para muitos, isso soa como se a NPD se tornasse uma espécie de ditador cibernético agora. Bom, as consequências dessa lei já começam a aparecer muito antes do dia 17, claro, porque os sistemas digitais, as plataformas, tiveram que se adequar para no dia 17 tudo rodar de forma certinho. A gente vai ver algumas informações aqui. Menores de 18 anos não poderão jogar LoL no Brasil a partir do dia 18 de março. Saiu hoje essa notícia e é impressionante como o Brasil consegue ser um país que consegue desestimular tudo. Votar? Pode. Trabalhar? Pode. Jogar LoL? Jogar LoL, calma aí. Não. Opa, aí não. Assim, me parece que o mesmo governo que até uma semana atrás tava fazendo videozinho, tava falando tal coisa sobre os gamers, tem uma visão extremamente limitada sobre o que de fato são os videogames. Como se tudo fosse a mesma coisa. O Brasil, como player base de LoL, é uma das maiores do mundo. É uma das mais importantes, inclusive, pra Riot. Tem um cenário competitivo extremamente engajado, que inclusive, com uma decisão dessa, como é que fica o cenário dos academies dos times? Da formação de novos jogadores, não só pro, como casuais, mas isso que é extremamente importante pro médio, longo prazo do jogo, pro futuro do LoL. Esse tipo de decisão, ela impacta em absolutamente tudo. Nós, que inclusive empreendemos com isso, a gente começou a jogar LoL com 12, 13 anos. Realmente, como é que fica o mercado competitivo se as crianças só vão poder jogar a partir dos 18? Não tem nem como isso estar em um cenário competitivo a longo prazo. Não tem como crianças que começaram a supostamente jogar com 18 anos, criança não é adulto no caso, conseguir enfrentar crianças que começaram a jogar isso com 12, supondo que outro país não tenha uma lei similar, né? Se a gente está aqui hoje, com certeza é por causa disso. Eu vi um belo tweet do Tatu hoje, o cara é a prova viva disso. Olha o Dudu da Los Grandes, por exemplo, né? Talvez o maior talento sub-18 do CBLOL hoje em dia, o cara simplesmente não pode mais jogar, né? Não pode mais. O Dudu segura. O Arthur Medina, né? Nossa eterna criança, daqui a 5 anos pode voltar a jogar LoL. Qual que é o estímulo pra você ter novos jogadores agora? E detalhe, eles conseguiram incluir TFT nisso. Legends of Runeterra, meu Deus do céu. Se você for pego, tiver menos de 18 anos e tá jogando um joguinho de carta, então banho no TCG também. Você não tá gastando pra ter uma cartinha a mais lá também? E o curioso é que o Val... Cara, é inacreditável como os políticos, a galera da elite do Brasil, consegue criar leis
tipo, e distorcer ela ao mesmo tempo. Vamos fazer uma lei contra a adultização para as crianças, beleza? Daí começa a mexer num jogo, num LoL que não tem nada a ver com o assunto. O Brasil é o país que consegue criar uma lei e ao mesmo tempo distorcer ela em prol aos caras lá em cima. Inacreditável. Né? Se a gente fizer, sei lá, uma medida de comparação, né? Jogo de tiro, não sei o que, tem chat, não sei o que. Jogadores de 12 a 17 anos vão precisar de apenas de uma permissão dos seus pais. Qual que é o sentido disso? Eu não consigo acreditar que o LoL ele possa ser colocado na mesma prateleira que o Roblox, por exemplo. Que foi onde tudo isso começou. Eu entendo que o LoL hoje em dia tem problema sim de experiência, principalmente se a gente olhar para as rankings, a questão da toxicidade. Isso gera um ambiente de estresse. Mas o jogo ele não tem essa mesma brecha para ter os problemas que os Roblox estavam tendo lá, de você criar salas, de coisas acontecendo lá. O LoL ele é um esporte de estratégia, mas muito mais que isso também. E se o problema for as caixas, a questão das apostas lá, então faça uma verificação que os usuários de menos de 18 anos não podem ter acesso a esse recurso até eles terem 18 anos. Isso é um tiro no pé da própria Riot. Eu espero que eles possam lidar com essa lei. É interessante que o cara, ele tá, no caso, criticando a postura da Riot, né, por ter feito isso. Porque ela poderia, por exemplo, apenas solicitar a permissão dos pais, mas entendi que ela preferia aumentar para 18 anos para não ter problema mesmo com a justiça aqui do Brasil. Bora ver os comentários disso. Pior dia da vida do Titan. E isso é ruim? Vocês não entenderam o intuito da lei. O que aconteceu é que consideram os gachas como jogos de azar. E realmente são jogos de azar, e é isso que tornou os jogos citados como mais 18, pois a Riot preferiu aumentar a faixa etária do que tirar os gachas do servidor brasileiro, diferente de outros jogos como Overwatch, que retirou os gachas para que todos continuassem a jogar. Então nesse caso, embora tenha sido devido à lei Felca, acredito que o problema foi a postura da empresa em relação a isso. Tem esse tweet aqui também. LoL será proibido para menores de 18 anos. Para cumprir as novas normas do ECA Digital, a lei Felca, a Riot Games estabeleceu classificação indicativa de 18 anos para League of Legends, Wild Rift e outros jogos. Aqui também, postagem do Arthur Medina. É isso, rapaziada. Eu sonhei com isso por anos, consegui entrar em uma organização, treino e me dedico todos os dias, alcancei o Challenger e aprendi a amar essa comunidade que sempre me acolheu, junto com meus parceiros de time. Infelizmente, ainda não sei como vai ser daqui pra frente. De coração, obrigado a todo mundo que esteve comigo e torceu por mim. Deixo aqui registrado meu último jogo na Liga GG, onde consegui meu primeiro MVP, para guardar a lembrança desse dia tão feliz. Valeu, galera. Até mais. Aqui também, a Lei Felca pode sim proibir e bloquear o Linux no Brasil. O alvo já está pintado nas costas da Canonical, que é a empresa que toma conta da Ubuntu, né, fabricante do Ubuntu. O primeiro alvo da fiscalização da NPD. Ele explica em detalhes, tem um link aqui para uma postagem dele, em que ele fala que é tecnologicamente incapaz de cumprir na íntegra as exigências da lei, no caso, o sistema Linux, né? Qual será a decisão da NPD diante de sistemas operacionais de código aberto? Essa é uma crítica que eu estava vendo bem recorrente quando eu estava produzindo esse vídeo, do quanto seria necessário não cancelar a lei Felca, mas readequar ela. Porque da forma com que ela foi feita, ela vai impedir, por exemplo, sistemas de código aberto, alguns aplicativos, algumas aplicações de código aberto também, tem a questão dos jogos, dentre outras coisas. A gente fez esse tweet aqui também. Nem os programadores estão tancando a lei Felca. O cara comentou aqui. Caramba, meu irmão, vão dar CPF limpo de graça para todo hacker. Os hackers vão fazer a festa no Brasil, justamente falando sobre a questão de captura de dados para comprovar a idade. Então, é isso que eu tô falando, velho. Agora imagina todo jogo, aplicativo que você for ter que entrar, você vai ter que colocar o seu CPF. Cara, pros hackers aqui no Brasil vai ser um banquete. Até pra hack lá de fora do Brasil vai ser um banquete, porque, pô, colocar o CPF, imagina, a identidade sua, se precisar. Pô, acabou basicamente. Privacidade que já não tem, já vai acabar basicamente do brasileiro. Vai ser um banquete pros hackers, por assim dizer. Todo jogo que for entrar, vamos supor, vai jogar vamos ver um jogo aqui. Um jogo online. Vamos supor, vai jogar um Call of Duty, por exemplo. Ah, mas tem que comprovar que você é maior de 18 anos pra jogar o COD. Daí você vai lá e coloca o CPF seu, porque a nova lei Felca tá exigindo que você coloque o CPF para comprovar que você não é criança. Daí você coloca o CPF seu lá no jogo. Daí você joga, pá, e vai indo. Vamos supor que a sua conta seja hackeada.
não vai só sua conta embora não, tá? Seu CPF vai junto. Então, ó, a merda que isso aí ficou. O cara ainda diz aqui, é por isso que animal que não se interessa por TI não deveria estar na internet. Não, o impacto da lei é muito maior do que tu imagina, porque afeta sistemas operacionais incluindo Linux. Isso tem o potencial de jogar a infraestrutura eletrônica do Brasil para a idade das pedras. Tem aqui também imagens do jogo para celular Delta Force Mobile. Em decorrência da lei, e ele fala que é a lei Felca, né? Usuários agora são obrigados a enviar o seu CPF para conseguir jogar o jogo. Caso não faça, o acesso ao jogo é bloqueado. Agradeçam aos políticos que redigiram e aprovaram a lei. E tá aqui. De acordo com a nova lei vigente do Brasil, explicando que é a lei Felca, o sistema precisa verificar informações pessoais da conta antes de iniciar o jogo. E tá aqui o pedido da data de nascimento e também o pedido... É inacreditável como os políticos do Brasil têm tempo pra fazer merda, viu, cara? Ao invés de fazer alguma coisa que presta, os caras tá fazendo bosta. Inacreditável. Do CPF. Outro comentário aqui. O que o Felca denunciou? Adultos na internet fazendo coisas negativas com criança para lucrar. A lei que os políticos fizeram. Todos vão ter que dar seus dados pessoais para Big Techs, que terão que ter escritório no Brasil ou serão bloqueados pela Anatel. O governo brasileiro tem o dom de criar uma lei e distorcer essa lei. Tem um dom, o governo brasileiro, de criar uma lei e distorcer ela em prol deles. Dos caras lá de cima. Pode as crianças e os adolescentes. E por último, não existe dizer que a culpa não é do Felca. A lei carrega o nome dele e ele poderia se pronunciar. O alcance dele seria extremamente impactante, ainda mais com o apoio dos jovens que estão sofrendo restrição para jogar joguinho. Felca não se pronuncia por covardia ou porque gosta da lei. Tudo isso começou com a discussão do embaixador aqui, dizendo que a culpa não era do Felca, mas sim do governo e do Lula que patrocinou essa lei. O Felca só é um bobo alegre, de acordo com as palavras dele aqui. Então deu pra ver que a situação é bem séria, né? Que isso pode acarretar em muitos problemas futuros, principalmente em relação à privacidade. Só que é claro que aqui no Brasil isso geraria uma treta política. A direita acusa a esquerda de querer a censura, de apoiar o Lula em um plano ditatorial de esquerda. Já a esquerda acusa a direita de não querer proteger as crianças, de não fazerem esforço nenhum para cuidarem de quem é mais vulnerável na internet, que tem ambientes que elas não deveriam estar online e que proibir esses ambientes é algo positivo. Só que a grande pergunta não é respondida. Se a lei já existia antes, por que a fiscalização não funcionava? Será que dessa vez a fiscalização vai funcionar? E tem como ter essa fiscalização sem colocar em risco a privacidade também dos adultos? Na verdade, tudo que a gente está vendo sobre a lei Felca, inclusive esse vídeo aqui, tá? Ainda está muito incerto. Porque a lei começou hoje. A lei está atuando, está em vigor, pelo menos de forma funcional, hoje. Ainda mais, a gente tem que lembrar que uma coisa é a forma como a lei está escrita. No papel, ela pode estar maravilhosa. Outra coisa é como essa lei vai funcionar na prática. Porque o Brasil tem dessas coisas. Tem leis que só funcionam no papel, mas sem fiscalização não servem de nada. É só você lembrar de como funciona o trânsito aqui no Brasil. Ninguém é punido pelos vacilos que acontecem no trânsito. A não ser em poucos casos, em blitz ou algum radar em específico. Mas você sabe que muita gente comete uma série de erros, de infrações e até crimes de trânsito, mas não são punidas porque não tem fiscalização suficiente. Como essa questão da lei Felca está relacionada ao universo digital, talvez essa lei funcione melhor. Mas a grande pergunta é, por que não funcionava antes? No final das contas, pode ser que a vida de ninguém seja realmente afetada, com exceção da proibição de alguns serviços para quem é menor de idade. Pode ser que você consiga, seguir sua vida normalmente com essa lei Felca, você nem sinta a diferença. Mas pode ser também que a nossa privacidade realmente sofra muito com isso, ou pode ser que as plataformas não consigam se adequar, como aconteceu em outros países com leis parecidas. Bora esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo com seu amigo que não estava sabendo de nada dessa lei Felca. Eu quero agradecer também a galera que comentou me pedindo para falar sobre esse assunto. Várias e várias pessoas me pediram nos comentários. Eu agradeço demais pela participação. Eu só demorei a trazer esse conteúdo porque eu queria trazer no exato dia em que a lei entraria em vigor, no caso hoje, dia 17. Tá bom? Se você estiver vendo depois, logicamente a lei já está em vigor, mas eu queria trazer o mais atualizado possível até a data de publicação. Então é isso. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Então eu quero agradecer ao William Paulo, a Lu Domingues, agradecer ao Felipe Ohio,
ao Carne Roça, ao João Pedro, ao Robson Cedras, ao Fair Games, agradecer também ao Rafael Lima, ao Zonex Tech, ao Drop Tech, ao Luca Nonino, ao Topzera, ao Rafael Pacheco, a Zé Camila, E agora ele agradecer vai estar agradecendo os seguidores e a galera aí. Mas, mano, tipo, em tese era pra ser uma lei boa, tá ligado? Ela tem uma ideia pra ser boa, tipo, pra restringir o conteúdo que as crianças veem. Mas, pô, mano, infelizmente, o governo brasileiro consegue distorcer isso, né? Como tudo que eles fazem.